No Sermão do Monte, o Senhor Jesus, após explicar que ele veio cumprir a lei e que a lei ela teria validade, continuidade, contínua, a lei moral, porque a lei civil ela cessa quando Israel teocraticamente deixa de existir como um povo. A lei cerimonial ela chega ao seu final também, quando Jesus, que é o sacrifício perfeito, ele então morre na cruz e ele oferece o seu sacrifício ao Pai. Então, todos os sacrifícios que eram tipos, que apontavam para Cristo, como o autor dos Hebreus diz que eram sombras daquele que haveria de vir, ou seja, Cristo, encerram em Cristo Jesus. Mas a lei moral ela tem continuidade, porque ela é o cerne do pacto, ela faz parte do pacto. E agora em Mateus capítulo 5, verso 19 ao verso 20, o Senhor Jesus fala da recompensa da lei, daqueles que obedecem à lei, daqueles que são obedientes, submissos à lei, e como que nós devemos viver a justiça de Deus. O verso 19, o verso 20 de Mateus capítulo 5 nos diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus aqui ele vem falando a respeito daqueles que são discípulos dele, Então aqui, embora há uma menção hipotética, ele não está descrevendo uma pessoa especificamente, mas apenas dizendo aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores. Então nós devemos observar que existem sim mandamentos que são mais importantes e menos importantes. Há mandamentos que são cerne da relação da santidade e outros que nós devemos observar por zelo à santidade. Mas o texto aqui ele nos aponta dizendo que mesmo aqueles menores mandamentos, aqueles mandamentos mais simples ou aspectos simples dos mandamentos, ou seja, mesmo como pensamento, quando, por exemplo, o Senhor Jesus, ele vem agora no verso 21 a 26, ele vem exemplificando como que eu posso, de forma simples, de forma menor, desobedecer o mandamento. Às vezes as pessoas pensam que homicídio é apenas ir lá e tirar a vida da pessoa, levá-la a óbito, mas o Senhor Jesus ele nos mostra dizendo que simples fato de que nós venhamos a chamar alguém, insultar alguém, conforme ele diz no verso 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, mesmo mandamentos menores, ou seja, aspectos simples da obediência do mandamento, não é que os 10 mandamentos têm mandamentos mais importantes e menos importantes. Nós devemos lembrar que todos os mandamentos eles são igualmente importantes, embora, obviamente, por uma questão de ordem. Os 4 primeiros mandamentos estabelecem autoridade sobre os 6 últimos mandamentos, porque primeiro amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas nós devemos observar aqui que o Senhor Jesus está pontuando não a relação da primeira e a segunda tábua, mas o que ele está relacionando aqui é aspectos de implicação da obediência do mandamento, ou seja, não matarás não é apenas não tirar a vida, é não irar sem motivo, é não proferir insulto injurioso, calunioso, que venha destruir a reputação do nosso irmão, não atribuir para ele demérito como sendo de alguém tolo. Então, isso é um mandamento menor, porque os judeus incentivados pelos escribas e fariseus, eles pensavam apenas na literalidade da lei e pensavam então que o simples fato deles obedecerem aquilo que a lei, na sua literalidade, dizia, isso era suficiente. E nisso eles caíam em grande erro. E não somente faziam o erro, quebrando, violando estes mandamentos nas suas implicações mais simples,
mas eles ensinavam, esse era o grande problema, e assim ensinar aos homens será considerado o mínimo do reino dos céus. Então, o grande problema dos fariseus e dos escribas era não somente que eles ignoravam, desprezavam os aspectos morais e as implicações de cada mandamento, mas eles mesmos ensinavam que estas coisas não tinham importância. Desde que você não matasse alguém, você poderia odiar os romanos, você poderia odiar os gentios, você poderia odiar os samaritanos. Aí Jesus vai dizer: se você odiar alguém sem motivo, você está sujeito a julgamento. Então nós devemos observar que esse aspecto que Jesus nos aponta aqui deve ser observado como sendo parte importante também da obediência da lei. Nós devemos observar e obedecer a lei não somente na literalidade dos 10 mandamentos, mas nas implicações, na obediência positiva e na obediência negativa da lei e no cumprimento do princípio de cada lei. Como, por exemplo, não matar não é somente não tirar a vida, mas é, por implicação positiva, produzir qualidade de vida para o nosso próximo. Fazer com que o nosso trabalho produza prosperidade, fazer com que o nosso trabalho produza conforto, bem-estar, segurança, qualidade de vida na vida de outras pessoas. Então, nesse sentido, sim, nós devemos praticar e ensinar o correto. Nós devemos obedecer e influenciar outros para que também obedeçam a palavra de Deus. E a resposta, ou melhor, e a consequência, aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mas ainda o Senhor Jesus no verso 20, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A pergunta é, se os fariseus e os escribas eram tão zelosos, e quando nós olhamos, por exemplo, lá, Mateus capítulo 23, e o Senhor Jesus mencionando o zelo que aqueles homens tinham, então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E observe o que ele diz aqui no verso 3. Ele não reprova de tudo o que eram e faziam os escribas e fariseus. Pelo contrário, ele diz: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, é nesse sentido que nós devemos observar como que a nossa justiça pode exceder em muito a dos escribas e a dos fariseus. Primeiro, pela coerência da obediência. Ensinar o correto e fazer o correto. Ensinar a interpretação correta da lei e obedecê-la de forma zelosa. Mas ainda, nós devemos observar que no final do capítulo 7, no final do Sermão do Monte, quando Jesus ele encerra o Sermão do Monte, capítulo 7, verso 28 e 29, o próprio ensino de Jesus, como ele diz: porém, se a vossa justiça não excederem muito, e lembrando que antes ele diz: os que os observar e ensinar, e o ensino de Jesus, comparado ao dos escribas e fariseus, era da seguinte forma, Mateus 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Por questão muito simples, como nós vimos lá no verso 3 do capítulo 23 de Mateus. Eles ensinavam e não praticavam. Mas ainda há um outro detalhe que nós devemos observar aqui no verso 20, Mateus 5, verso 20. Se a vossa justiça não excederem muito. Como que nós, sendo tão pecadores quanto aqueles homens, como que nós, sendo tão fragilizados e suscetíveis às tentações, às falhas, aos erros, às quedas, tanto quanto aqueles homens, podemos produzir uma justiça melhor ou ter uma justiça excedentemente melhor do que a deles? E aí está o grande detalhe. Essa justiça, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e escribas, e nós devemos lembrar, a justiça que os filhos de Deus têm para serem aceitos diante de Deus é uma justiça que vem de Cristo. Em outras palavras, o Senhor Jesus ele diz:
que o nosso ouro não vale nada, é por isso que nós devemos comprar o ouro dele. As nossas virtudes não valem nada, é por isso que nós devemos recorrer às virtudes dele. A nossa justiça é trapo de imundícia, e é por isso que precisamos ter a atribuição da justiça dele, sermos justificados pelos méritos de Cristo. É por isso que Paulo, lá em Romanos 10, do verso 1 ao verso 4, Romanos 10, do verso 1 ao verso 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Faltava neles sinceridade, faltava neles coerência entre o ensino e a prática, faltava neles o entendimento, embora eles tivessem zelo. Eles não entendiam a lei a partir do Evangelho. E é por isso que agora no verso 3, Paulo diz assim, Romanos 10, 3: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que vem de Cristo, que foi produzida por Cristo, que foi merecida por Cristo, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí nós lembramos de Mateus, aplicando mais uma vez o verso 20, que diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. Devemos lembrar que os escribas e fariseus eram vistos como sendo o melhor da sociedade, os homens mais santos, os homens mais zelosos, doutores da lei, homens que ensinavam o povo como fazer-se aceitáveis diante de Deus, como ter uma vida reta diante de Deus, eram mestres da moral, da ética. Mas ainda assim, apesar de toda a virtude, de toda a moralidade que eles exibiam, o Senhor Jesus disse que aquela ética, aquela moralidade, ela era incoerente, o ensino com a prática, faltava sinceridade, faltava entendimento e faltava evangelho. A justiça própria, ela é falha, porque ela é manchada pelo pecado. Mas pior, ela não somente é manchada pelo pecado, a nossa própria justiça, ela é sem evangelho. É por isso que nós precisamos da justiça de Cristo, que excede em muito a nossa justiça e excede em muito a justiça dos escribas e fariseus. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que precisamos ter cuidado dos menores, nas implicações mais simples da lei. Nós não nos descuidemos pensando, isso é coisa simples, é muito radicalismo querer guardar o dia do Senhor com tanto zelo. Não, o dia do Senhor, o nome do Senhor, a adoração ao Senhor, a obediência ao Senhor, todas as coisas, naquilo que Deus nos conceder entendimento e graça para obedecer, nos dediquemos por amor a Cristo, por gratidão a Ele, como Ele mesmo diz lá em João 14, verso 15, João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A forma objetiva, visível, de nós vermos o quanto amamos a Deus é o quanto externamente obedecemos a Ele, o quanto nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos temores, nossas alegrias, nossa prática, e aí externalizando a segunda tábua da lei, honramos nosso Pai, produzimos qualidade de vida ao nosso próximo, honramos a pureza moral, sexual dos outros, quanto nós respeitamos o patrimônio e a prosperidade financeira do outro, quando nós zelamos pelo bom nome do nosso próximo e quanto nós temos contentamento no coração para a glória de Deus. Coisa simples, porque se nós formos fiéis no pouco, nós também seremos fiéis no muito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.